O governo segue negociando alternativas à desoneração da folha de pagamentos de empresas e municípios e tenta, ao mesmo tempo, amenizar os atritos com o Congresso Nacional por causa da pauta que afeta diretamente 9 milhões de trabalhadores em todo o país. O benefício está suspenso por causa daquela decisão individual do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. No STF, o julgamento sobre o tema está em 5-0, placar a favor da suspensão do incentivo fiscal. A sessão em plenário virtual foi adiada por até 90 dias, depois do pedido de vista do ministro Luiz Fux. E aí, ontem à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista a jornalistas em São Paulo, prometeu dialogar com todas as partes envolvidas, mas está difícil de encontrar um bom termo nessa história, né, João Pedro Melo? Bom dia para você e também uma alternativa, né, JP? É isso, Sheila. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Essa é mais uma, né, daquelas histórias que a gente vem falando aqui entre governo e legislativo. Sobe tom, desce tom, isso tem acontecido ao longo de toda a semana. Essas desavenças entre poder executivo e poder legislativo que devem ser discutidas ao longo também dessa quinta e da sexta-feira. Essas desavenças tratam especificamente sobre a desoneração das folhas de pagamento de 17 setores da economia e dos municípios. Essa questão que está em debate desde o fim do ano passado, principalmente depois do governo colocar uma medida provisória que praticamente encerrava esse benefício. Depois o Congresso subiu o tom, a gente já vem falando sobre isso ao longo de toda a semana. Tanto o governo quanto o Congresso deram indicativos de que estão abertos para conversar sobre esse tema e o Senado já admite uma possível derrota no Supremo Tribunal Federal, mesmo considerando que seria uma vitória ilusória, pois poderia gerar uma crise de confiança entre os poderes por judicializar a discussão política. Após subir o tom contra a liminar da Advocacia Geral da União, que suspendia a prorrogação da desoneração, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, continua a dizer que entendeu a movimentação do governo como um erro primário, só que ele moderou a crítica, dando abertura para um diálogo. A questão que nós ponderamos apenas é que, num tema que está sendo discutido no ambiente da política, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, com uma medida provisória, depois uma segunda medida provisória que suprime essa parte da medida provisória anterior, com um projeto de lei apresentado pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, com urgência constitucional imposta, nós estamos no meio dessa discussão política, a haver a precipitação do ajuizamento de uma ação. É esse o ponto, de fato, que nós atribuímos ser um erro do governo federal sobre todos os aspectos, porque no final das contas, ainda que vitorioso saia numa decisão liminar ou numa decisão definitiva, acaba sendo uma vitória ilusória, porque resolve um ponto, mas gera uma crise de confiança na relação entre os poderes para outros tantos temas que pressupõem uma relação de confiança que, pelo menos de minha parte, eu sempre busquei externar e ensejar esse sentimento ao Poder Executivo em relação aos comportamentos do Congresso Nacional. Bom, Rodrigo Pacheco afirmou ainda que não foi feita reunião com o governo federal, como era a expectativa, né? A gente tinha falado sobre uma possível reunião dele com o presidente Lula no fim de semana passado, só que destacou o seguinte, no melhor estilo Pacheco, que é importante manter o trabalho, apesar dessas rusgas que ele avaliou como naturais. Não, ainda não nos reunimos, mas continuamos o trabalho normalmente. A pauta hoje do Senado, inclusive, há projetos de interesse do governo. É muito importante que a gente mantenha essa toada de trabalho, que são projetos importantes para o país. Na verdade, qualquer divergência que há na política é algo absolutamente natural entre poderes, entre casas legislativas, entre pessoas que figuram nesses poderes, nessas instituições, mas jamais são conflitos que afetam o que é o interesse público, né? Então a gente busca sempre a convergência e essas divergências certamente são dirimidas, a cada dia a gente vai dirimindo uma a uma. A liminar, que considera inconstitucional a prorrogação dessa desoneração, está pausada no Supremo Tribunal Federal, depois de um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Ele tem até o final de julho para devolver essa questão ao plenário do Supremo. Antes, já existiam 5 votos favoráveis, entendendo que existiam inconstitucionalidades na prorrogação da desoneração, e desde a aprovação no ano passado, a gente sabe, o governo vem tentando reverter essa questão. Primeiro foram os vetos do presidente Lula, que foram derrubados, depois medidas provisórias e até um projeto de lei. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai ser preciso fazer um balanço dessa desoneração e que, independente da decisão tomada pelo Congresso, o governo terá que fazer ações compensatórias. Eu penso que a manifestação de alguns setores em relação ao que é possível
se teve início, tanto da parte dos setores quanto da parte dos municípios, que já tem reunião marcada semana que vem com o governo federal. Na verdade, nós estamos desejando isso desde outubro, que é fazer um balanço do que é possível. Lembrando que eu vou ter que depois compensar, qualquer que seja a decisão, que não seja encerrar, qualquer que seja o custo tributário que isso vai ter, eu vou ter que tomar medidas compensatórias, como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal. A ideia é de que surja um novo texto, que pode ser inteiramente novo, ou até mesmo contar com partes de projetos que já foram aprovados, mas a ideia central do governo é conversar com o Congresso para chegar ali a um ponto comum entre as expectativas, tanto do Legislativo como do Executivo, para que aí sim se tenha uma aprovação de alguma questão a respeito da desoneração. Diante da preocupação dos empresários para fechar o mês de maio, o ministro disse ainda que a Receita Federal vai publicar uma nota com orientações. Se não houver uma definição até o próximo dia 20, os empregadores terão de passar a recolher impostos sobre a folha de pagamento, e aí o que aumenta bastante os custos. Até agora, os setores não foram procurados, como explica o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Calçados, Haroldo Ferreira. Não fomos procurados pelo governo. E com quem eu converso, dos outros 16 setores, ninguém foi procurado para tratar desse assunto. Nós estamos tratando com quem nós viemos tratando até agora, que foi com os congressistas, mas estamos plenamente abertos para sentar com o governo, é só nos chamar. A desoneração permite às empresas trocar a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta de entre 1% e 4,5%. Então, uma mudança bastante significativa, bastante importante, e até agora esses empregadores em terem uma resposta de como vão fazer em relação a esse mês de maio, porque sem definição até o dia 20 de maio, volta com essa cobrança, com essa mudança aí na contribuição previdenciária. Por isso, essa pressa e os setores, claro, incomodados e querendo uma resposta por parte do governo. JP.